Os dinossauros existiram ou não existiram? Existiram. Em parte de um outro plano de ciclo de vida. Se você ler nas escrituras, você vai ver que a Terra foi formada. Aí depois, o que aconteceu naquela época não cabe a nós hoje. Mas vestígios daquela época nos traz conhecimento aos dias de hoje. A ciência, elas descobriram fósseis. Então eles imaginam seres daquela época, como os dinossauros, monstruosos, ridículos, feios, mais parecido com uma galinha depenada. O dinossauro tem até aquele formatozinho. Mas eles esqueceram que aqueles animais, eles não eram ridículos. É como se você visse hoje uma garça, uma galinha d'água, um pato, um cisne, um galo, uma galinha, um passarinho, um sabiá. Então os dinossauros, eles eram seres muito bonitos. Eles viviam em um outro tempo, né? Em um outro tempo, em um outro ciclo de vida. Isso também nos mostra que Deus, ele é tremendo. Aí você que é idólatra, que acredita em Padre Cício, em Frei Damião, que se apega às idolatrias, o único a ser adorado é Deus, porque todas essas existências de eternidade a eternidade são provenientes do próprio Deus, soberano. O Senhor é maravilhoso. Então, coisas maravilhosas existem, mas Deus é o autor de todas as coisas maravilhosas. A mesma questão está no nada. O nada, ele é algo tremendo. O nada, na verdade, não é o nada. Você está entendendo? Por exemplo, as radiações antigamente, elas eram consideradas nada, não existiam. Mas depois descobriram que existe. Então, agora que vieram ver que as radiações são diversos tipos de radiações que existem, fragmentos neutralizados e abstratos existem, e são muitos, existem fragmentos abstratos e existem fragmentos espirituais. Existem coisas que essas pessoas não a descobriram ainda e como fazem parte de uma outra dimensão, eles não têm a capacidade de comprová-las por muitas das vezes. Tem muita gente que acha o fantasma é um fragmento, um vestígio espiritual ocasionado por alguns tipos de morte. Existe diversidade de fantasmas, tipos de fantasmas. E esses fantasmas, eles são como uma forma corporal com um culto, uma culta memória de algumas coisas assim, sabe? Como se fosse uma coisa bem inexplicável. O fantasma, ele não tem muita memória e sempre falta uma parte dos membros.
Mas é bom lembrar que fantasma, ele é um vestígio, ele não é uma alma, ele não é um corpo, ele é um resto mortal pós-morte, um fragmento de almas, de pessoas que morreram. Fantasma são coisas ocasionadas por causa do pecado. É quase que nada, como se fosse fumaça, etc, etc, etc. Demônios já não é fragmentos, são seres celestiais que caíram por condenação divina. Já é seres condenados. Almas são seres existentes espirituais. Muitas vivem, partiram para a vida eterna, para o reino de Deus, e outras almas caíram-se na perdição eterna, passando a serem seres espirituais condenadas iguais aos demônios. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: aparta-te de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus demônios. As questões espirituais, o conhecimento traz o que? As pessoas a procurar uma direção. No mundo existe duas direções. Existe a luz, que está junta com a bondade, com a verdade, com o juízo, com a misericórdia e com a fé em Deus. Não é em Maria, não é em Aparecida, não é em Padre Cícero, não é em Frei Damião, não é em nada. É fé em Deus. E Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Bondade, misericórdia. Eu posso ter bondade e maldade? Não posso. Eu tenho que me converter. Jesus, e isso é muito difícil. A conversão do ser humano é muito, porque estamos mergulhados no mundo, no lamaçal de coisas erradas, e esse lamaçal é quase que impossível. Nós tem que estar se limpando toda hora. E aí é que entra a graça do Senhor Jesus, para então ele nos levar. O que está acontecendo aqui espiritualmente? Está acontecendo, lembra que Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Está acontecendo neste ciclo de vida um processo de transição. Para você entender melhor, leia Apocalipse capítulo 21, leia Isaías 64. Você vai ver que viu o novo céu, viu uma nova terra, o leão pastará junto com o cordeiro. Isaías 64 e Apocalipse capítulo 21. Viu um novo céu e uma nova terra. Neste mundo, neste século, o que tem de vida sobre esse mundo, as plantas, os animais, as árvores, os pássaros, estão morrendo e estão sendo levados para o outro plano divino, o reino de Deus, vida eterna. Está acontecendo isso aí a todo instante. Há os servos de Deus, os anjos de Deus, os servos de Deus estão nesse trabalho e Deus está no controle de todas as coisas. Aí você vai entender. E o ser humano precisa se converter a Jesus Cristo, que se pôs como preço pago por conta dos nossos pecados. Se pagou um preço muito caro. Ele se fez carne e deu a própria vida, sofrendo, sendo humilhado, rejeitado. Ele levou sobre ele a culpa, Isaías 53, para nos trazer a vida como antes perdemos e hoje recebemos esta vida em Jesus Cristo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Tá entendendo? Entenda a espiritualidade, não é religiosidade, é espiritualidade. Deus o abençoe.